Fala, Fala, meu mestre. irmão, tudo bem, Tudo cara? bom? Deixa eu Tudo ajustar essa câmera ótimo. aqui. Boa. E E aí, aí, boa tudo bem, cara? Boa noite. noite. Boa noite a todos. Prazer aí te receber, cara. Obrigado por ter aceito aí o convite da gente. Acredito que a gente vai ter uma noite aí super agradável, um conteúdo aí muito interessante para mim do mercado imobiliário e acredito que algumas perguntas aí que eu tô aí ansioso para te fazer, algumas perguntas que são muito cotidianas aí pra gente, sempre o pessoal vem perguntando e acho que vai ser um bom momento aí pro pessoal também sanar as dúvidas. Tiagão, primeiramente, cara, eu queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você. Quem é esse Thiago Garcia? Me diga. Ô, Alan, eu que agradeço demais esse convite, essa oportunidade de falar um Legal, pouquinho cara. com a sua audiência. Eu que vejo muito, acompanho o seu trabalho. Eu vi aí, teve a live do Pablo, da Construtora Atlântica, teve a live do Claudinho lá, da Box Progresso. Legal. Todas muito bacanas, estão de parabéns, viu? Muito obrigado pelo convite Legal, cara, e obrigado. agradeço até a você, a sua audiência. Então, Alan, vamos lá. Eu sou advogado, sou aqui da comarca. Na verdade, hoje nós atuamos no estado de São Paulo todo, com ênfase aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Sou lá coordenador, fundador do Garcia Advogados, sou mentor. É ruim falar da gente, né? É estranho, né? É estranho. Vamos É lá, vamos estranho. lá. E vim aqui bater um papo sem compromisso sobre direito Legal. imobiliário. Show, cara, show. Qual que é a sua especialização, Thiago? Então, Ana, na verdade, lá no escritório, o escritório tem 10 anos, né? Então a gente foi Uhum. crescendo aqui na cidade mesmo, e no início nós fazíamos muito consumidor, atendíamos a condominial, né, atendíamos algumas administradoras e trabalhista. E aí com o tempo o escritório foi aumentando, então foi chegando lá vários parceiros, enfim, de diversas áreas, e hoje eu coordeno todas as áreas, com exceção da criminal, que hoje nós não fazemos mais. Mas o que Legal, mais tem cara. hoje lá de problemas ou é trabalhista, ou é imobiliário, ou é consumidor, né? Quando chega lá, a gente já... Qual dos três? E eu achei muito interessante, eu até anotei aqui, eu entrei agora lá no YouTube, na sua página, e aí o seu título é Descomplicando o Seu Direito. Muito Descomplicando legal, essa... cara, muito legal. E até aí, para quem não se inscreveu ainda no canal dele lá do YouTube, cara, muito legal, principalmente nessa época da pandemia, você soltou uns Sim, vídeos muito interessantes, cara. Realmente sim, sim. bastante dúvida aí que o pessoal tinha, né? A gente aproveitou que o escritório ficou lá quase um mês fechado, né, trabalhando de home office, e aí uma forma de manter esse contato, em especial com os clientes, foi pegar aquelas dúvidas que mais apareciam. Nós temos um atendimento automatizado por WhatsApp, então apareciam Uhum. muitas dúvidas em especial em relação aos direitos trabalhistas inicialmente, né? Então nós fomos compilando tudo isso e aí montamos esse canal no YouTube. Foi uma forma de aproximar um pouquinho mais, em especial dos nossos clientes, né? E tá bem bacana Legal, mesmo. legal. Quem quer ver lá dicas de direito do trabalho, direito do consumidor, e agora eu vou até aproveitar uns trechos dessa live aqui que eu tenho certeza que vai ser muito interessante e vou compilar também. Se você me autorizar, eu vou postar lá. Com certeza, cara, com certeza. Vamos lá, Thiago, queria saber aí de você, cara, como é que foi para você agora na parte aí do judiciário, em meio a essa pandemia, né? Como é que foi para vocês aí a questão do home office e tudo? Fala um pouquinho em relação a esse período que a gente está vivendo. Alan, na verdade, se você me perguntasse isso há uns 2, 3 meses atrás, eu ia te falar que o negócio estava meio que um caos, né? Acho que pegou todo mundo de surpresa, acho que todas as Foi, cara. áreas, acho que foi um período de adaptação para todo mundo. O judiciário, graças a Deus, ele se adaptou muito bem, né? Eu digo, graças a Deus, porque não só para os advogados, mas para os demais jurisdicionados, né? Para todos que precisam da justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo rapidamente já se organizou assim que precisou paralisar tudo. Então os servidores foram todos lá para casa fazer home office, e por incrível que pareça aumentou o número, pelo menos para mim a sensação foi que aumentou o número de sentenças, despachos. Hoje eu vou te falar que está quase igual, para nós não muda. Uhum. Há mais ou menos uns 5 anos o Tribunal de Justiça começou a funcionar na forma digital, a maioria dos processos, né? Então hoje as varas Certo. elas são híbridas, porque existem lá os físicos ainda, né, aquele processo no papel, mas a maioria é digital. Então a frequência, né, a ida ao fórum, ela já diminuiu muito, já vinha diminuindo bastante. Então assim, para Uhum. nós, vida que segue, audiências viraram todas agora por videoconferência, a maioria delas,
tá legal, não tem do que reclamar. E o tribunal já agora começou a divulgar também a retomada, né? Porque tem pessoas que têm muitos processos ainda, tem advogados que têm muitos processos físicos, então aí é mais preocupante porque está parado, né? Mas enfim, acho que o maior volume está normal, está andando, ainda bem. E essa questão das audiências, com certeza. E essa questão das audiências agora online, aí no caso o cliente vai até o seu escritório, ele está com você ali ou não? Como é que está funcionando isso? É engraçado isso, porque na verdade, como é novo, não existe uma regulamentação específica de como deve ser feito. Então, na verdade, a gente obedece às regras de uma audiência física, né? Lá com o juiz e etc. Então, cada juiz acaba passando as suas orientações. Então, tem juiz que, por exemplo, fala, olha, é bacana que tu e você estejam em ambientes separados, então a parte tem que estar na casa dela, o advogado no seu escritório, na sua casa. E a maioria não criou regras, então aqueles que não criam empecilhos eu prefiro, em especial por causa da conexão, né, que muitas audiências acabam caindo, e acontece de tudo. Então eu prefiro convidar as partes no escritório, primeiro a gente faz aquela entrevista para ver se está todo mundo bem, se tem alguns sintomas, enfim, e fazemos lá do escritório. E tem as salas próprias para isso, testemunhas devem ficar separadas, e aí acompanha todos os procedimentos e com todas as seguranças de como se estivesse acontecendo no fórum. Mas está bem bacana, falo para você que eu estou gostando da experiência. Até gravei um vídeo recentemente com um colega juiz do trabalho, até está lá também no nosso canal do YouTube, que a gente fala um pouquinho sobre as audiências agora por videoconferência. E você acha que agora é uma tendência continuar assim mesmo depois de que voltar? Ou você acha que está funcionando bem dessa forma? Não, acho que está funcionando muito bem. Para você ter uma ideia, quando você ia ouvir uma testemunha de outra comarca, por exemplo, ela não é obrigada a se dirigir até, alguém que mora em São Paulo não é obrigado a vir para Praia Grande para ser ouvido, por exemplo, como testemunha. Sim. Então, como que nós fazíamos? Tinha que expedir uma carta precatória, que era o nome que se dá a um instrumento, o juiz daqui pede para o juiz de São Paulo para ouvir a testemunha lá, enfim, demorava um tempão. Já tem muitos juízes dizendo, inclusive, que daqui para frente, pelo menos essas cartas precatórias, por exemplo, vão começar a utilizar os mecanismos por videoconferência. Então você percebe que traz muita coisa boa, traz muita coisa legal. E quem sabe alguns deles gostem dessa funcionalidade e acaba também utilizando isso, né? Além de precatórias e tal. Agora, muitos também têm resistência. Acho que, por enquanto, assim, no início, a maioria, né? Fala, estou usando porque o Conselho Nacional de Justiça disse que tem que usar, o Tribunal regulamentou, tal, então vou usar. Mas não é muito adepto. Eu acho que o juiz, a presença ainda das partes, para o juiz é importante sentir, né? Agora, para nós advogados, para mim, eu estou que continue assim. Legal, cara, legal. A gente está se atualizando, né? Nós fomos obrigados a isso, mas tem várias coisas que estão funcionando muito bem, né? Sem dúvida nenhuma. E para o escritório também digitaliza. Assim, quando rolou essa insegurança e começou, abre, não abre, pode abrir, não pode abrir, todos aqueles projetos empacados, né, para digitalização, colocar sistema novo, tudo que estava parado foi para frente, né? Então acho que isso até revolucionou, trouxe bastante tecnologia, acho que não só para escritórios de advocacia, mas para diversas áreas, né? Legal, cara, legal. Eu queria te fazer algumas perguntas, na verdade separei algumas aqui, relacionadas aí ao meu mercado, e são perguntas que sempre estão vindo aí, eu queria tirar essa dúvida com você. Por exemplo, aqui na nossa cidade, a maioria dos financiamentos aí são diretos com a construtora, né? Nós temos esse é um diferencial da praia. Nós somos pioneiros nisso, né? A gente vai para outros lugares, outros estados, o pessoal acha bem estranho tudo isso, mas aqui, propriamente, aí, o consultor ele é o banco, né? E aí, agora, em meio a essa pandemia que nós vivemos aí, os bancos acataram aí carências de até 180 dias, né? E aí, no caso, para quem comprou um imóvel, por exemplo, direto com a construtora, essa carência também é obrigado o consultor a acatar ela ou isso é opcional? Como é que funciona em relação a isso? Legal. Ana, essa pergunta é interessantíssima, porque muita gente tem perguntado, inclusive isso lá no escritório. Na verdade, o que acontece? Não existe nenhuma lei, tá, vigente até então que obriga nem banco, nem construtora, nem ninguém, tá, de fazer. Existem muitos projetos de lei, tá? Então tem lá no Congresso, já vi um também no Senado. Então tem um pessoal que está fazendo um movimento muito grande para conseguir suspender aí. Uns falam em 90, outros em 180, e tem muito banco divulgando. Tô com esse barulho, tô com
Estou com uma cachorrinha bebê aqui e ela tá rodando aqui na sala. Tem muitos bancos que estão flexibilizando, né? Então, Itaú fazendo propaganda, a Caixa Econômica agora está pegando pesado nisso. Aí, voltando à pergunta lá dos construtores, não são obrigados, tá? Não são obrigados. Embora eu estou acompanhando aí algumas construtoras e eu estou vendo que eles também estão flexibilizando bastante isso, tá? Agora, nada impede também, Alan, que o consumidor, que aquele que comprou lá o imóvel e não está conseguindo pagar em razão da pandemia, tente judicialmente postergar. Aí tem muito, também não é certo, tá, esse direito, mas muito se discute e tem muitas turmas aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo que tem concedido, tá, essa suspensão ou uma redução parcial para pagamento posterior, né? Então isso tem rolado bastante, é uma pergunta interessante que eu acho que é a dúvida de muita gente. Porque acaba muitas vezes pela falta de informação mesmo, o consumidor achando que a construtora é obrigada, né, e bate o pé e muitas vezes acaba se prejudicando, porque a gente sabe que realmente, em meio a essa pandemia, muita gente se prejudicou, mas também tem muita gente que se aproveitou, né, infelizmente. Então a gente não pode julgar nenhum lado, mas a gente realmente percebe que tem gente que chega no escritório inconformado muitas vezes porque o consultor não cedeu, mas realmente não existe nada certo, né, em relação a isso, né? Realmente é uma opção, né? E agora com essa informação, o consumidor chega lá com um jeitinho, explica lá suas dificuldades. Sim, tenho certeza que a maioria, inclusive o judiciário, ele está muito mais sensível a esses tipos de pleito e o consumidor sabe disso. O construtor, aqueles bem assessorados, eles sabem que o judiciário está sensível a esse tipo de pleito e sabe também que assim, claro que tem aqueles que se aproveitam da pandemia, mas já são assim, né, aproveitam só para oficializar, né? Olha, foi picareta sempre, agora aproveita para... Agora eu sou um picareta tranquilo. Isso não é a maioria, graças a Deus, é quase que uma exceção. Mas a maioria dos consultores sabem desse problema que está pegando a todos e eu tenho visto aí muita flexibilização. E aquele consumidor que achar que não foi contemplado, etc., nada impede de contratar um advogado e tentar judicialmente, como eu te falei. Tenho visto dar certo, tá? Tem juízes que não... Inclusive, esses dias, se não me engano, primeira vara civil, eu vi negar. Foi agora, acho que anteontem. Mas você vai pesquisar lá no Tribunal de Justiça, porque não acaba aqui, né? Se o juiz, esse tipo de pedido, ele é feito em caráter liminar, uma tutela de urgência, e o juiz acaba apreciando lá em 24, 48 horas. Da decisão dele cabe um recurso chamado agravo, que é um recurso rapidinho, que vai para o tribunal e logo é julgado também. A parte contrária nem é citada muitas das vezes, vai só mesmo com a petição inicial e com o recursinho. Então isso vem muito rápido, e quando o juiz defere aqui, a construtora também recorre, né, na maioria das vezes. Então, inevitavelmente cai no tribunal. Agora tá pegando o bichinho. Não, tranquilo. Entendi, cara, entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta também aí, que eu sei que meu público aqui também tem bastante construtor, você também atende bastante gente, né? Em meio a essa pandemia agora, normalmente aí a consultora para os empreendimentos que estão para ser entregues, existe por lei um prazo de 180 dias de carência, né? Porém, agora até em meio a essa pandemia, tudo que a gente está vivendo, tiveram que reduzir aí quantidade de pessoas na obra. Então vamos colocar esse construtor hoje que, se ele atrasar a obra, vamos até falar em meio a esse momento mesmo que a gente está vivendo. Por lei, cara, como é que fica em relação a esse... A cachorrinha até que tá aí, hein? A magrela. Por lei, como é que fica essa questão pro consumidor, cara? Porque esse prazo de 180 dias, se ele for estendido um pouco mais, como é que funciona isso pro consumidor? Vamos lá, na verdade, o que acontece? Existem projetos de lei, né, que tenta estender em 180 dias aquele prazo que os contratos já prevê. Então, se você pegar a maioria dos contratos hoje, eles têm lá, aí sim, por obrigação legal, a data da entrega, que tem que ser certa e específica, tá? E tem lá esse prazo, que na maioria das vezes, consta lá, já virou praxe os 180 dias. Então, fora isso, tá? Fora aquele prazo que está estipulado no contrato, não há mais, não por especificação legal, há muitos projetos nesse sentido, mas não há obrigação de prorrogar.
né? Eventualmente, se for um ajuste entre comprador, consumidor, construtora, tudo bem. Inclusive, cabe até rescisão por parte do consumidor, tá? Em não havendo observância por parte da construtora dessa cláusula, né? Do prazo. Na verdade, o construtor vai lá e não se atenta ao prazo. Cabe indenização, cabe rescisão, cabe... Agora, é claro, tem muitas teses que falam em caso fortuito, força maior, como, sim, por exemplo, claro. Eu já vi muita tese, por exemplo, de construtora que fala, olha, esse ano foi o ano que mais choveu nos últimos 30 anos. Então, isso aí reduziria... Então, aí, tese é o que não falta, né? Sim, sim. Tese e discussão é o que não falta. E aí, no caso, por exemplo, agora falando em relação ao consumidor, porque tem muita gente que compra o imóvel aqui normalmente o pessoal compra para veraneio, né? Mas também tem aquele pessoal que compra para morar. Mora de aluguel, já fez o contrato certinho, passou esses 6 meses, por exemplo, o empreendimento não foi entregue. O que esse consumidor teria aí de direito, vamos dizer assim? Alan, direto e objetivo, rescisão do contrato, devolução, tudo corrigido, esse é o mais básico, né? Agora eu vou tirar dela o bichinho. Vai lá. Tadinha. Pronto, tirei, tá aqui, ó. Esse é o mais básico. Nada impede que o consumidor, às vezes o consumidor ele não quer a rescisão do negócio. Ele está lá amargando os prejuízos, só que ele não quer rescindir. Então ele tem lá um leque de opções, né? Então ele pode, por exemplo, vamos supor que ele entregou, tá morando de aluguel, né? Ele vai cobrar aquele custo do construtor, ele pode pedir dano moral. Aí vai depender muito do caso prático, porque a gente tem que saber qual é o dano efetivo que aquele consumidor está sofrendo, o que ele está experimentando, para saber qual a extensão, até onde ele vai pedir essa reparação, né? Mas geralmente, vem aí aluguel, vem dano moral, quando não vem uma rescisão, né, recheada aí de indenizações. Entendi. E normalmente no caso dessa rescisão, se não tiver acordo entre as partes e realmente for para esse lado, qual que é o percentual que o consumidor retorna para ele? Qual que é o percentual que o construtor pode descontar o empreendimento estando em construção, não pronto? Como é que funciona essa na verdade, assim, isso já é um entendimento já simulado, para explicar para quem está assistindo. Simulado significa que a mais alta corte, nesse caso, né, simulado pelo STJ, ela já pacificou que se a culpa é do construtor, ele não pode reter absolutamente nada, muito pelo contrário, ele vai devolver com todas as correções e ainda vai aplicar as multas do próprio contrato. O que acontece? Tem contrato que tem multa para quando o consumidor descumpre, mas não tem multa para quando o construtor descumpre. Nesse caso, o que costuma o judiciário fazer? Inverter, né? Então, olha, se o consumidor lá descumprisse, ele ia pagar 10, ia pagar 15, ia pagar 20, então, construtor, você descumpriu, não tem cláusula nesse sentido, então você agora vai pagar 10, ou vai pagar 15, ou vai pagar 20. Geralmente, quando acontece o inverso, né? Quando a culpa é do consumidor, a média está lá nos 10%. Isso em relação, quando eu digo média do STJ, né? Que é o maior grau recursal que daria para discutir essa matéria. Entendi. A última canetada do Temer, antes do Bolsonaro entrar, foi em relação à rescisão, no caso, por exemplo, de empreendimentos em construção, que poderia reter até 50% no caso de inadimplência ou desistência do consumidor. Isso confere? Essa lei foi para frente? Você tem ciência disso ou não? Alan, na verdade não conheço essa lei. Eu não conheço essa lei. Assim, acontece muito do consumidor requerer, né, do comprador requerer essa rescisão, e por vários motivos. Às vezes divorciou, separou, planejou lá uma família e acabou que no meio da construção, tem construção que demora 3, 4, até 5 anos, né? Sim. Então, nesses casos, o que a gente vê muito, Alan, claro, fez a rescisão, o construtor vai lá e paga e deposita o que ele acha justo, né? O consumidor recebe, porque ele está precisando de dinheiro, e o casal quer ali dividir, geralmente é isso que acontece, e depois as partes vão lá e discutem isso judicialmente. A jurisprudência tem dado
tem decidido, na maioria dos casos, o importe de 10%, 15% no máximo de retenção. Até porque o construtor, eu entendo que ele tem que provar o prejuízo efetivo, né? Então, é claro, às vezes, tudo depende muito do caso prático. Quando o construtor consegue provar, né? Às vezes o construtor paga corretor, aí tem lá um imposto, Sim, claro, aí tem claro. lá... então, quando ele consegue comprovar que esse custo ele foi muito maior do que 10%, ele consegue até chegar a números, já vi 15, já vi 20. Agora, quando não consegue provar, a média é essa. Entendi. Legal, cara. Deixa eu te fazer Então, uma outra pergunta. tô falando mais tranquilo, porque na verdade a gente costuma fazer live, e aí geralmente ou é com outro advogado ou é para advogado. Aí fala rápido e usa umas palavras, a gente fica, nossa, mas o que é isso? Tô tentando ser assim o mais simples possível. Não, tá bem objetivo. Tá legal. Deixa eu te fazer uma outra perguntinha também que é praxe pra gente. Por exemplo, alguém que está querendo comprar um imóvel e esse imóvel ele está alugado ainda. Então, no caso, o que tem que ser feito? Eu sei que você tem que avisar lá o inquilino, né? Ele tem que assinar que ele não tem interesse na compra desse imóvel, mas vamos supor que eu comprei o imóvel, o inquilino assinou que não tem interesse, dei um prazo aí de 60, 90 dias, o inquilino não saiu do imóvel. E eu fui lá e assumi essa bronca, comprei o imóvel. O que pode ser feito a partir desse passo, o inquilino não respeitando esse prazo de entrega? Alan, isso que você comentou agora é importantíssimo. Inclusive, é uma pergunta que a primeira parte dela acho que é mais importante do que a segunda, porque parece óbvio para nós que estamos ali no dia a dia, né? Você que é corretor, trabalha com isso, para você é muito simples isso. E, enfim, esse problema acontece demais. Às vezes, o vendedor, ele está lá desesperado para vender, o imóvel está alugado, e aí acontece lá alguma necessidade e o cara quer pôr para venda logo. Então ele pega, ele até avisa, ela fala, meu, tô vendendo tal, mas não se preocupa não, às vezes quem comprar quer deixar até você aí e tal, e não notifica, não formaliza, até porque não tem esse conhecimento, né, na maioria das vezes. E o comprador também não tem, então ele, beleza, tá alugado, deixa lá, não vou usar agora, ou é investimento, o valor tá baixo, você tá apertado, e acaba ficando assim. E quando vai transferir este imóvel, né, comprador e vendedor, a gente sabe qual o valor que as pessoas costumam passar, né? As pessoas costumam passar pelo valor fiscal, pelo valor venal, porque é o mínimo lá para o recolhimento do tributo. Então, o imóvel, vamos supor que venha a valer preço de mercado 300 mil, muitas vezes o valor venal está 150. Então, vai lá e escritura essa compra e venda por R$ 150. Eu já vi casos de o inquilino descobre essa transação e alguém fala, mas não te notificou, não te avisou? Não. Vai lá no... Ela pegou de novo aqui. Vai lá no... Vai no cartório, pega a escritura, porque nós sabemos que o instrumento é público, você vai lá no cartório, pega a escritura, sim, e vai em juízo, fala que não foi notificado e oferece lá os 150 mil em juízo e consegue pegar esse imóvel. Você acredita que acontece isso nos dias de hoje? Acredito. Então, acredito porque eu já presenciei isso. Então. No caso de um imóvel comercial. Então, isso acontece. Aí chega lá e fala, como assim? Eu tinha que ter notificado ele formalmente, eu perguntei, ele falou que não queria, né? Enfim, isso é complicadíssimo. Agora, a outra pergunta é mais simples. Se você comprou o imóvel, tá? Você tinha ciência lá que o imóvel estava alugado, foi dado o direito lá de preferência, e vocês decidiram lá manter essa locação, você vai ter que respeitar essa locação, a menos que estivesse lá um outro tipo de acordo, enfim, a menos que estivessem lá ajustado qualquer outra situação, se ajustou, vai lá e executa e acabou, e tira o cara de lá. Não tem muita dificuldade, não tem muito segredo. Você tem ideia mais ou menos qual o prazo para poder... Então, isso vamos lá, é assim, o que a gente está conversando aqui, a gente está batendo papo sobre algumas situações que não são específicas, né? Então elas são genéricas, são abertas. Então, assim, primeiro eu aconselho todos a sempre procurar lá a opinião do seu advogado de confiança, sempre buscar o seu advogado, mas eu vou te responder assim no geralzão em relação a isso que você falou do prazo. Mas quanto tempo? Demora, não demora? Então, se a situação for a seguinte, olha, deu lá a preferência, o cara não quis, tá? E se comprometeu, através de um termo, a desocupar, tudo bem? Então eles deram lá, fizeram um novo ajuste no contrato. Deixa eu pegar aqui de novo. Vou pôr mais alto agora. Fizeram lá um novo ajuste no contrato e
e não cumpriu. Hoje, o processo digital está muito mais célere do que o processo... antes o processo era físico, né? E a galera ainda tem aquela ideia do processo moroso, do processo lento, aquele negócio que não anda. Hoje, com o processo digital, com o advento da informatização, o Tribunal de Justiça, que é quem administra tudo isso, ele começou, inclusive, a cobrar mais, a ser mais efetivo. Hoje ele consegue saber quantas sentenças, quantos despachos, quantos processos estão pendentes para cada juiz. Então tem uma pressão, tá? Tem uma pressão. Então o negócio está andando, está mais rápido. Então não vou falar para você, vai sair em 1, vai sair em 2, vai sair em 3 meses, porque também tudo vai depender da vara que cai e tudo. Sim, sim. Mas acho que em 4, 6 meses costuma resolver, pelo menos os meus costumam sair. Quando não saem antes, tá? Isso eu estou falando, propor ação, sair lá a citação oficial, cumprir, voltar, aí o cara não desocupa, aí você vai ter que ir lá então, dar os meios para arrancar ele de lá, né? Estou pegando aí o prazo máximo, assim, médio que a gente costuma enfrentar. Legal. Quero deixar uma observação aqui também aí, para o pessoal que está acompanhando a gente. É muito importante esse tema que a gente está falando e a importância de que não existe nada verbal. Sim. Né? Você vai notificar alguém, você realmente vai lá, faz o termo, pede para a pessoa assinar. Se eu tiver errado, você me corrija, mas eu sou chatíssimo com documentos. Se puder até falar para o cara reconhecer por autenticidade, entendeu? O máximo que você puder ali se resguardar, melhor para você. Nós, como imobiliária, porque a gente responde por tudo isso também, e principalmente como consumidor. Né? Então não existe negócio, o cara é meu amigo, é meu conhecido. Geralmente é aí que dá o problema, né? Exatamente. Então tá aí a importância. Ana, quero mandar um abraço aqui para Renata Mendes, foi minha parceira por muitos anos, advogada também, foi corretora, hoje ela é coach, mentora, uma excelente profissional terapeuta. Eu vi aqui também o Pablo, lá o pessoal lá do escritório também está por aí, doutor Cláudio, doutor Adolfo. Vi a mãe da Magrela aí também, a Yasmin, que está mandando aqui o WhatsApp. Pega ela no colo, pega ela no colo. No final você vai ter que apresentar lá para todo mundo. Quem não conhece a Magrela, vai lá no Instagram que vocês vão ver. Ela tem um Instagram, é Magrela. Magrela Bela com 2 L's. Esse povo só inventa, cara. Só inventa. É assim. Ó, a Maria Amanda aí também, que foi da Magrela. Legal, show de bola, cara, show de bola. Cara, outra dúvida aí também, que é muito comum chegar no escritório, o famoso, vou falar errado primeiro, tá? O famoso uso campeão. Uso campeão. Pior que assim mesmo. Para quem está nos assistindo, é uso campeão, não é uso Exatamente. Campeão. Tá? É muito comum, cara. É muito comum, é normal. Mas sabia que eu tenho vergonha? Quando popularizou tanto, que já não é mais errado, eu não acho mais errado. Agora, quando o cliente chega, eu já levo numa boa, eu já tá tudo bem. Não, eu também não corrijo no primeiro momento, mas dou aquela risadinha por dentro, que é normal, cara. É normal. E o que é o famoso uso campeão, não campeão? Explica pra gente aí, Thiago. Então, na verdade, eu vou dar o beabá. Todo mundo chega lá, eu costumo falar assim, olha, a Constituição Federal, ela falou que a propriedade tem que ter uma destinação social, né? Falando, o que é destinação social? Imagina que a propriedade ela tem que ter um fim, né? A casa, o espaço onde você mora, onde você... E essa finalidade ela pode ser moradia, ela pode ser plantação, ela pode ser locação, ganhar dinheiro. Você tem que dar uma finalidade, tem que dar uma função social para o imóvel. E aí, quando esse imóvel ele perde aquela finalidade, quando esse imóvel ele perde aquela função social, a lei ela permite que alguém que queira dar, eu tô simplificando e estou fazendo de uma forma que sim, né? Às vezes tem algum advogado que fala, o que você está explicando desse jeito? Mas é verdade isso, eu estou explicando em outras palavras e vai encaixar bonitinho. Então vem a lei e fala assim, olha, se alguém não estiver dando lá a função social, a finalidade para aquele imóvel, você pode então ir pleitear a propriedade dele e dar a ele então a finalidade social lá que você deseja. Só que para isso, em outras palavras, um imóvel vazio, um imóvel abandonado, tá? E vazio abandonado não é alugado, não é com plantação, não é explorando comercialmente, é vazio e sem finalidade alguma. E você ocupa aquele imóvel por determinados anos. Por que determinados anos? Porque aí a lei, ela classifica lá, tem 3 tipos para dificultar a nossa vida, né? Tem o especial, o ordinário e o extraordinário. Então ela fala assim, olha, se você
não tem nenhum imóvel no seu nome e ele é até tantos metros quadrados, você pode ficar um período pequenininho lá, 5 anos você consegue ele. Olha, se você tem justo título, o que é justo título? Você comprou de alguém, ainda que não seja o dono, tá? Teu imóvel estava abandonado, estava largado, mas você comprou de alguém, ainda que não o dono. Você não vai cair no especial, né? Porque às vezes você não tem as condições dele lá, o imóvel não é tão pequeno assim e tal, mas aí você demora um determinado período. Agora, se você entrou por entrar, não comprou de ninguém, aí é outro período maior. E esse período ele reduz se você utiliza para moradia, né? Então tem de 8, tem de 10, tem de 12, tem de 15. Aí eu não lembro a tabela de cabeça, que é uma tabela, mas é assim que funciona. E aí muita gente pergunta, tá, beleza, e se eu comprei de alguém que lá já estava, esse prazo soma? Soma. Então, o João morou 5 anos, depois veio o Pedro, você é o terceiro, o quarto, o quinto lá, naquela linha lá sucessória, você vai somar todos aqueles prazos e você terá direito de pleitear aquela propriedade para você. E aí vem para você limpinho, é uma aquisição, eles chamam de originária, vem limpinho, bonitinho, vai colocar a matrícula no seu nome, é como se tivesse lá os mesmos efeitos de uma compra e venda. Interessante. E aí... Pode falar. Não, pode mandar que depois eu complemento, que o que muita gente pergunta depois. Não, eu ia falar que aí normalmente esse pessoal do uso capião, até eu estava vendo uma área lá em Itanhaém, que o pessoal era a mesma situação da documentação, e aí que eles fizeram basicamente, eles vivem basicamente disso. Eles vão na prefeitura, olham os imóveis que estão com o IPTU atrasado, vão no cartório de registro, vê se tem algum bloqueio ou não, entra naquela área, se ocupa dela e começa a pagar o IPTU. Eu vou ser bem sincero, eu nunca tive coragem de comprar nada assim com a documentação. Isso já é quase uma grilagem, exatamente, eu nunca tive coragem, mas tem como regularizar, né? Dependendo de quantos anos aquela pessoa tá. Agora, a gente não sabe ao certo quanto tempo, né? Se é 10, igual você falou, não sei se tem uma tabelinha mais ou menos específica para isso ou não. Tem. É assim, Alan, o que acontece? Hoje está muito mais fácil, tá? Pra você ter uma ideia, eu tenho uso capião que está rolando há 15 anos e não saiu, e essa semana eu peguei uma sentença de um que estava rolando há 2 e saiu. Então hoje está muito mais rápido, mais fácil, a lei facilitou muito. Inclusive você pode fazer até no cartório. No cartório é um pouco mais complexo, tá? E depende de alguns requisitos, mas pode, pra você ter uma ideia. Então facilitou demais. Isso que você falou já é uma grilagem, não é uso capião. Porque lembra quando eu falei da finalidade, destinação social? Então isso aí está mais para uma destinação. Entendi. Então foge um pouquinho. Agradecer a presença do Dr. Franco, vice-presidente da OAB. Eu também vi aqui a doutora Ivani, a doutora Luciana, a Ana, também que tem a melhor peixaria da região. Tem uma galera bacana aqui assistindo a gente. Então, Alan, então isso vai para uma grilagem e já sai lá do uso capião. Mas se realmente, e tem muita gente que consegue, tá? Conheço casos assim também, né? O cara vai lá, tá desocupado, cai para dentro do imóvel, quando não forjam muitos contratos, né? Lembra que eu falei, olha, às vezes não cai lá no especial, que o período é curtinho. Então tem gente que forja contrato e aí faz a somatória dos próprios contratos forjados e consegue lá 8 anos, 10 anos e acabou, e consegue a propriedade. Isso não é o certo, isso é abominável, tá? Mas eu sei disso porque já estive do outro lado, né? Já estive por proprietário. E também tem o famoso uso capião como defesa, né? Você está lá no imóvel um tempão, nunca fez nada, nunca se preocupou com isso, e aí aparece lá o dono depois de 10, 15 anos, opa, esse imóvel é meu, né? Era seu, você acabou de perder, muito obrigado, está aqui o uso capião como defesa, e acho que é a forma mais fácil de se conseguir, inclusive. Interessante, eu ia perguntar agora, justamente agora partindo por outro lado. Por exemplo, comprei um terreno lá em outro estado e não cuidei dele, continuo pagando IPTU, por exemplo, mas alguém invadiu e está morando lá faz 5 anos, 6 anos, só que eu continuo pagando IPTU. Nesse caso já não entraria como uso capião, entra como invasão, é isso? Como é que seria isso? Então, depende, né? É o que eu te falei. Lembra que eu falei a destinação social, finalidade, o que você está fazendo com aquele imóvel, né? Não adianta você pagar o IPTU e não está fazendo absolutamente nada. E o problema não está fazendo absolutamente nada. Olha o que você está me dizendo, tem um terreno lá que eu não vou, nunca fui, faz 5 anos que está lá, mas eu pago o IPTU dele, quando eu chego lá tem alguém lá. Assim, como passou 5 anos,
Então, vai depender do tamanho deste imóvel para ver se cai lá naquela questão do uso capião especial, porque o período é curto, e vai depender também das condições da pessoa que está lá, se tem outros imóveis, etc. Então, é um período muito curto para dizer que essa pessoa vai ganhar esse imóvel, eventualmente, no uso capião como defesa. Agora, se você colocar para mim, Thiago, o cara está lá há 13 anos, o cara está lá há 15 anos, mas eu pago o IPTU e não vou lá, nunca fui e tudo mais. A chance dele conseguir o uso capião numa eventual defesa, né, é muito grande. Sem dúvida nenhuma. Interessante. Sem dúvida nenhuma. E indo para esse mesmo tema aí de riscos, por exemplo, no caso também de quem compra um imóvel que ainda está em inventário, mas vamos colocar aí um dos herdeiros não quer assinar, o outro pessoal quer vender, aquela briga de família que a gente às vezes é obrigado a presenciar. Como é que funciona aí? Quais são os riscos e os trâmites normais também aí no caso de inventário, comprar um imóvel que está com esse processo de inventário? Olha, esse é engraçado, né? Porque aí são muitos casos práticos e vai depender do caso prático para que dê uma resposta, né? Como eu sempre digo, consulte sempre um bom advogado e o seu advogado de confiança. No caso, a gente vê muito essa história. Estão vendendo, e você que é corretor, então deve ver direto, né? Estão vendendo, mas está em inventário. Você fala, ixi, está em inventário, danou. O inventário ele tem muitos pormenores, ele tem muitos problemas. Primeiro, quem administra é o inventariante. Então, se alguém vai vender, quem organiza essa venda, quem cuida disso é o inventariante. Não adianta, não é o herdeiro A nem o herdeiro B. Segundo, que necessariamente precisa de uma autorização judicial, né? E às vezes essa autorização judicial muitas das vezes não sai ou está lá complicada. Por quê? Primeiro que não recolher ITCMD, que é Imposto de Transmissão Causa Mortes, né? Então, para que ocorra lá a transmissão na herança do bem, você tem que pagar um tributo. As pessoas não pagam esse tributo e na maioria das vezes é por isso que o inventário não vai, né? Porque se pensar 4% e esse tributo ele tem incide sobre ele uma porcentagem alta e grande, quando vai acumulando o valor vai aumentando bastante. Então lá na frente vira uma bola de neve. E aí isso acaba empacando muitas das vezes a venda. É claro que se pega um advogado mais diligente, ele usa justamente essa venda para tentar pagar esse TCMD. É uma saída. Agora, por quem está comprando, se cerca de um bom advogado e ele com certeza vai conseguir te orientar da forma mais segura que você deve fazer isso. Não costuma ser tão rápido, tá? Não costuma ser tão sério, porque como eu te falei, tem que ter lá a inventariante, tem que ter lá uma autorização do juiz. Agora, tendo tudo isso, a ITCMD está bonitinho, o juiz autorizou, inventaria, está tudo ok, perfeito. É uma compra e venda normal, como todas as outras. Uma outra dúvida, por exemplo, vamos falar que esse imóvel entrou em inventário, são 5 pessoas, 4 quer vender, uma não quer. Eles podem vender esse imóvel e depois, judicialmente, tentar de alguma forma regularizar isso, ou obrigatoriamente os 5 tem que assinar naquele ato? Não estou falando nem escritura, digo mais a questão do contrato de compra e venda, né? Algo assim. Tá, vamos lá. É assim, ó. Primeiro, que isso que acontece na prática e que parece que é normal, que nem, eu vou comprar um imóvel dos herdeiros, né? Não vou comprar lá no inventário. Isso não é seguro para começar, tá? Então, se for dar uma dica minha, pessoal, não faça isso, né? Então, na minha também. Então, assim, primeiro, por que não há um inventário, né? E se há um inventário, por que não se finalizou ainda? Tudo bem que cada inventário lá tem lá os seus percalços. Agora, quer comprar um imóvel que está sendo inventariado, então compre-o com a autorização do juiz. E aí, a autorização do juiz, ela supre qualquer negativa de herdeiro, não importa, né? Isso, claro que essa discussão ela vai ser travada no processo, se houver discussão, tudo bem? Muitas das vezes, o inventariante vai expor ao juiz os motivos pelos quais ele quer fazer aquela venda. Olha, excelência, o imóvel está dando muito gasto, olha, está tendo invasão, olha, é um patrimônio que só está, em vez de ganhar valor, está perdendo valor. Olha, a gente precisa vender esse imóvel que tem maior liquidez para pagar o ITCMD, o IPTU, enfim, porque você precisa lá depois de todas as certidões negativas também, né, para esse inventário acabar. Então, todas estas são possibilidades viáveis e possíveis, né? Então, assim, muita gente me procura, Thiago, o meu irmão é construtor, ele direto, tem um imóvel aqui em inventário, eu falo, ixi, mais um. Aí a gente vai lá, olha, tem muito imóvel que dá para salvar, a gente já salvou muito imóvel, né? E tem muito que não dá, tá? Tem imóvel que, por exemplo, você vai tá lá no inventário, só que o herdeiro já faleceu, o herdeiro do herdeiro faleceu, já está lá na terceira, já está lá no neto já. Então você fala, isso aí vai demorar pelo menos, né?
Enfim, mas aí caso a caso, procura sempre lá o seu advogado de confiança e eu tenho certeza que se for um especialista na área, ele vai desenrolar isso para você. O que é muito comum também a gente ouvir em relação a esse tema, às vezes a pessoa chega para cadastrar o imóvel e justamente se ela não tem o valor das taxas para ela poder resolver isso. Então ela pede lá, por exemplo, 30% do valor de entrada e 70% quando regularizar. Se todos assinarem o contrato, vamos falar de um caso, eu sei que é difícil a gente exemplificar no geral, Sim. mas vamos falar assim, generalizando, se num caso desse onde todos assinam, dando 30% de entrada e 70%, por exemplo, no final, qual o prazo médio, não sei se você consegue responder isso, mas qual o prazo médio para poder resolver esse inventário? Alan, é assim, cada inventário tem os seus percalços, né? Sim. Para começar, tem inventário que nem se chama inventário, se chama rolamento, né? Então, quando tem lá, quando cumpre os requisitos, por exemplo, todo mundo está lá junto, amigável, num consenso. Então, o negócio é muito mais rápido, tá? Então, geralmente, se o inventário está enroscado é porque algum problema tem, tudo bem? Ou briga entre herdeiros, ou tem lá certidões que não está saindo, ou não tem ainda aquela certidão dizendo que não deixou testamento. Então, o inventário ele tem vários detalhes que tem que ser observado. Então, por que é perigoso isso? Antes de entrar no prazo, tá? Vou falar no risco. Se você está comprando por um instrumento particular, tem que valer muito a pena e você tem que ponderar muito o risco. Por quê? Amanhã ou depois, vamos supor que apareça um credor, alguém que tem créditos daquele que faleceu, tudo bem? E ele se habilite neste inventário, por exemplo. Ele vai ter preferência sobre esse imóvel que foi vendido que não tinha sido nem transmitido. E aí eu tô ponderando aqui um risco, tá? E não estou falando não compre, só tô ponderando riscos. Agora, Thiago, qual o prazo que demora? Depende. Tem inventários que eu começo e finalizo em um mês. E tá tudo bem. Antes de iniciar, você já se cerca de todas as certidões, Receita Federal do Decujus, que é aquele que faleceu, você pega negativa de PTU, vai lá no Colégio Notarial do Brasil, já pega, hoje pela internet é fácil, é simples, a certidão de inexistência lá de testamento. Então, se você agilizar tudo bonitinho, você consegue fazer até pelo cartório, né? Então assim, sai no dia. Quanto tempo demora para o seu inventário? No mesmo dia, Alan. Se entrega toda a documentação perfeita. Aí vai depender da Kelly, lá do SOG, né? Se ela quiser fazer no dia, ela vai fazer. Se tiver a documentação perfeita, Sim, claro, são super exigentes, entrega no dia. No final, você chega de manhã, no final do dia você está com o inventário na mão. Não pode ter menores para fazer no cartório, não pode ter brigas, enfim, ninguém interditado, tem que estar todos maiores e bens, né? Consciência sã, enfim. Se tiver algum menor, aí é só judicialmente? Judicial, porque quando tem menores, há necessariamente a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público, né? Então, menores, alguém interditado. Tem muitos inventários, não sei se já pegou essa situação, mas olha, tem lá a vozinha que não consegue mais assinar, não consegue levantar da cama, e muitas vezes tem que interditar. Sim. Então, todas as situações, elas acabam impedindo que se faça o inventário no cartório. Mas hoje a regra, pelo menos lá no escritório, a maioria tem sido cartório. É muito mais rápido, reunir a documentação toda, que eu mencionei alguns agora há pouco, vai no cartório e acabou. Legal. Pode falar. Não, desculpa. Então você entende que se o cara chegar, porque eu vou dar 30%, vai até regularizar, tal, algum detalhe tem. Aí você tem que falar, será que vale o risco? Né? Se vale o risco, vamos embora. Sim, legal. Mudando um pouquinho de assunto, cara, a gente que comercializa bastante imóvel usado também, não só mercadoria nova, né? Até vou fazer uma outra pergunta antes dessa. Para o consumidor também, comprou um imóvel hoje, novo, acabou de ser entregue no empreendimento, e aí é muito comum a gente ouvir no mercado que é 5 anos de garantia. Esses 5 anos de garantia é o quê? Porque muitas vezes a torneira do cara enferruja depois de 2 anos, aí o cara vai na consultora encher o saco falando que é 5 anos de garantia. Essa pergunta, ela, além de interessante, nem o judiciário ainda, muitas dessas questões pacificou. Então, por exemplo, tem vícios que você não vê, tá? E esses vícios têm um nome. Então, tem vícios que você não enxerga. Esse vício que você não enxerga e que você não vê, você não pode dizer que a prescrição é de 5 anos, né? Então, por exemplo, eu já vi, juiz em muitas decisões que acaba prorrogando para 10, até para 15, um vício redibitório, um vício que não tinha como você ter ciência, até porque você não tem capacidade técnica, né? E muitas vezes isso acaba sendo estrutural
para poder derivar, não, ó, perdeu lá a garantia. Agora, é claro que tem peças como torneiras, dobradiças, muitos enquadram até mesmo portas, que não são 5 anos, tá? Enfim, não é possível. E é engraçado, porque muita gente trava ainda a discussão a esse respeito, né? Então, assim, se fosse detalhar, eu ia ter que pegar uma relação de itens, qualificar esses itens primeiro para depois ir detalhando. É uma boa sugestão, eu vou fazer um vídeo no YouTube detalhando sobre tudo. É bacana Legal. essa dúvida. Mas, no geral, a maioria deles, sim, são 5 anos. Isso. Até fazendo uma observação em relação a isso, porque eu até vi que tem gente comentando aqui que cada um fala uma coisa, cada consultora fala uma coisa. Basicamente, o que se pratica é 5 anos estrutural. Toda a parte estrutural do prédio, 5 anos. Agora, deveria sim, tem uma sugestão para as construtoras, que eu sei que a maioria não faz isso, deveria sim ser entregue, no ato da entrega do empreendimento, ali uma planilha dizendo, ó, torneira, 3 meses. Mas isso é uma obrigação legal. Cara, mas é uma obrigação legal. Eu vou te falar que eu compro bastante empreendimento em construção, eu nunca recebi uma dessa, nunca. Vamos lá. Eu recebo, assim, quando o cliente chegar no meu escritório, geralmente ele vem com algo parecido, mas com as informações erradas, tá? Então, por exemplo, já tem muitos manuais de entrega que vem lá, partes estruturais com outros nomes, 1 ano, 90 dias. Então, eles entregam muitos, mas não enquadram corretamente. E tem muita construtora, já de renome, etc., que segue as boas práticas. Às vezes o cliente chega lá mesmo com o manual do construtor e eu olho e falo, realmente bateu, não tem o que fazer, né? A gente às vezes tenta mandar uma notificaçãozinha extrajudicial e etc., mas a gente sabe quando está certo, quando não. E tem muita construtora que prestigia, fala, eu não vou discutir, mesmo que está fora do prazo, às vezes é uma porta, às vezes é uma torneira, eu vou lá e substituo e acabou o problema. Legal. E graças a Deus aí tem muitos consultores aí daqui da praia, principalmente, que fazem um trabalho excelente no pós-venda. É a cidade eu parabenizo muitos amigos aí que... Sim. E é isso aí. Eu já vou até fazer um merchan aqui, ó. O Pablo, que está assistindo aí da Atlântico, o Fábio, a J Piazza, tem a GMV, todo mundo, esses aí entregam 5 anos até na torneira. E se não trocar, pode ir lá no meu escritório. Promete coitado, hein? Tem o Elcio também. Tem passou tantas aqui que eu não consegui. Eu também, cara. Eu peço até desculpa, a galera manda aqui. Se eu começo a ler, eu perco o raciocínio. Não, vamos lá. Então eu continuo seguindo para não ler. Aí, trazendo agora, cara, essa mesma pergunta, agora trazendo pro imóvel usado, né? Por exemplo, eu fui lá, vendi um imóvel para alguém, um imóvel usado. É bem comum hoje a gente ver nos contratos uma cláusula de ad corpus, onde a pessoa compra o imóvel no estado que ele se encontra. Diferente de uma loja, vamos colocar, de carro que dá lá 3 meses de garantia de motor e câmbio, né? Motor, né? Agora nós no mercado imobiliário a gente consegue fazer isso. Por mais, pode ser que tenha vício oculto, aí obviamente seria algo diferente. Mas no caso a pessoa foi lá, comprou o imóvel, vou dar um exemplo aqui bem assim, foi lá e comprou uma casa e depois de 1 mês deu um problema no telhado e começou a dar um vazamento numa casa. Ela pode pedir algo, alguma indenização, alguma coisa para a pessoa que ela comprou? Então, aí volta naquela ideia do caso prático, né? Você comprou uma casa lá usada, então ela tem lá 20, ela tem 15 anos, certo? Quem vendeu, que geralmente... inclusive não é uma construtora, é um cliente particular, então eu entendo que nem se aplica aí Código de Defesa do Consumidor, isso na maioria das vezes, vendeu naquele estado que se encontra. E aí lá no começo você ainda falou, olha, menos que eu sei que se for um vício redibitório, se for aquele vício que você não consegue ver, mas o telhado eu não consigo ver. Não, calma. Você vai lá, abriu lá o sótão, sei lá, o nome que você dá aquilo, ou pôs uma escada, você viu o telhado, né? Você consegue ver a condição da madeira, você consegue ver. Então, é muito difícil, Alan, esse tipo de dano, esse tipo de reparação, você conseguir buscar indenização, né? Até porque, como eu te falei, muitas das vezes, na maioria dessas vendas, né, de imóveis usados, nem se aplicaria aí muitas vezes o Código de Defesa do Consumidor, enfim, é um outro tipo de relação não deixa de ser uma relação de consumo, né? Mas é um outro tipo. Até falando em relação ao imóvel que a gente comprou agora para reformar ali no Caiçara, uma casa, por exemplo, essa casa ela estava cheia de dívida e conta de luz cortada.
eu fui lá na Electro, que é lá no Caiçara, pedi para fazer a ligação. Resumindo, não pode fazer a ligação porque o poste é antigo. Resumo, esse poste está me custando quase R$ 4.000 para fazer a ligação, e era só fazer a ligação. Então, nesse caso, difícil, cara. Difícil, mas tá, Eu não mas, falei mas nada da pessoa que eu comprei, mas você vê que situação complicada? é É uma diferente. surpresa bem desagradável. Às vezes acontece de no próprio contrato você prever algumas situações, tá? Então, olha, se aparecer aí tributos antigos, olha, se aparecer... É claro que essas negociações, elas não atingem terceiros, tá? Então, não vai atingir a prefeitura, não vai atinge só quem está negociando. Então, muitas vezes, se você consegue aí buscar esse retroativo, você consegue depois propor uma ação e cobrar esse prejuízo. Agora, sem previsão de contrato, sem nenhuma cláusula que assegure isso, realmente vai ser muito difícil você, por exemplo, conseguir buscar esse poste aí. Agora, se viesse aí uma multa, tá? Olha, tinha lá um auto de infração, uma fiscalização, porque estavam furtando energia há 2, 3 anos atrás. Aí, esse auto rolou lá, revelia e etc. E a multa veio agora. Isso aí eu já diria, vamos embora. Isso aí dá para você buscar. Agora, caso contrário, é bem complicado. Legal. Uma outra pergunta também, cara, bem comum aí para o meu mercado, né? A gente vende o imóvel, automaticamente, próximo passo, pedir as certidões, né? Puxar toda a certidão pessoal do imóvel onde a pessoa reside. E é bem comum, por exemplo, a pessoa mora no interior e a gente pede para que ela vá até o fórum, para que ela vá até o cartório, para que ela puxe as certidões e nos encaminhe. E a pessoa fala que não tem tempo, que não tem como ela fazer isso, e aí a gente tem que pagar um despachante para poder fazer todo esse levantamento. Existe alguma lei onde a pessoa, quando ela vende o imóvel, ela é obrigada a apresentar certidões ou não? Ou realmente fica em aberto isso daí, a gente como imobiliária que é obrigado a puxar? Tá, Alan, vamos lá. Essa pergunta acho que é uma das mais interessantes, inclusive para quem compra, vende. É bacana. Eu vou rápido porque o tempo está acabando, em 1 hora derruba a live, né? Legal. O que acontece? Isso que você falou é bem frequente, é bem comum, né? E muitas pessoas são simples e não têm essa informação de que, olha, quando você compra lá um imóvel, você tem que tomar o cuidado do quê? O que são essas certidões que o Alan acabou de mencionar? Se quem está vendendo, né, esse imóvel, ele tem dívidas, às vezes tá respondendo a uma execução, às vezes tem até uma penhora lá prestes a ser averbada na matrícula, aquele que está comprando tem o risco de perder o imóvel. E isso acontecia muito, tá? Isso acontecia demais. Aí, isso é claro que aí travava-se uma briga judicial, né, especialmente aquele que comprou fala, poxa, eu não sabia, não tinha como saber, sou leigo, muitas vezes não tinha assessoria de uma boa imobiliária, etc. Isso ia lá e o judiciário acabava tendo que decidir. Então, isso aí chegou lá no Superior Tribunal de Justiça e meio que deu uma pacificada nessa história, falando o seguinte, olha, aquele que alegar fraude, quem vai alegar fraude? O credor, né? Que ele tem o crédito e fala, olha, esse cara aí vendeu, mas ele me devia, já estava respondendo a uma execução, não podia ter vendido, olha, ele fraudou, ele simulou uma venda só para eu não tomar dele. Então aquele que alega, o credor, ele agora tem que provar a má fé, ele tem que provar que o dono lá do imóvel fez aquilo para prejudicá-lo. Então isso deu uma certa segurança para quem está comprando, né? Então ele vai lá puxar a matrícula, não tem nenhuma penhora, não tem nada ali averbado na matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, para quem não sabe, é como se fosse o documento, o documento o RG, o CPF do imóvel, vai. Não tem nada inscrito ali, essa pessoa hoje já tem mais segurança. Ah, Thiago, mas a segurança é absoluta? A segurança... Olha, é claro que não, né? Então, assim, deveria ser, porque é o entendimento do STJ, mas muitos juízes entendem que você teria que fazer as diligências mínimas do homem mediano, que é puxar uma certidãozinha aqui e uma ali. Então, assim, resumindo, não tem obrigação de apresentar a certidão, embora por cautela, muitos cartórios exigem, tá? Então, inclusive tem uma portaria, uma regulamentação nesse sentido, só que se o cartório não exigir ou se não apresentar também não acontece nada, tudo bem, só vai constar lá na escritura, e cumpre sim a imobiliária diligente, né, se tiver aí essa intermediação, fazer essas buscas, porque você como um bom corretor sabe, e por isso que se deve fazer de preferência por meio de uma imobiliária, por meio de um corretor, justamente para não cair aí num golpe ou não ter esses problemas. Legal, cara, bacana. Thiago, foi fantástico aí, cara. Acho que sanou muito aí as dúvidas do nosso
Voou, né? cotidiano, Passou nosso muito dia a dia. rápido. Passou muito rápido, cara. Eu vou Nem tempo aqui. Nem deu para falar muito. E queria agora também falar um pouquinho da gente aqui, depois eu quero te dar um espaço também. Hoje eu atuo aqui diretamente no mercado de Praia Grande, o Thiago já conhece a gente. E também nós temos imobiliária em Balneário Camboriú também, e em Gramado. Você não conheceu meu irmão lá em Gramado, né? Eu tentei ir no último dia. Cara, ia ser muito legal você conhecer ele lá, cara. Bacana, mas ele tem Instagram, eu sigo ele agora. Legal. Você vai curtir muitos imóveis de lá também. Então aí, quem precisar de algo aí em relação ao mercado imobiliário, quem não me segue, também peço para que me siga lá no Instagram, você vai acompanhar um pouquinho do nosso dia sobre investimento imobiliário. Quem não segue o Thiago também, segue ele lá, que é um conteúdo fantástico. E os minutos finais aí são seus. Depois eu vou falar aqui um pouquinho. Eu já falei demais, eu quero. Agora a Magrela deu um descanso. Pô, apresenta ela, eu vou apertar ela. aqui, ó. Eu vou apertar aqui, ela aparece, quer ver, ó? Ó, agora, Ai, cara. olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Pra quem não conhece ela. Olha aí sim, cara. E ela não tá destruindo seus móveis, não? Porque quando é filhotinho, né? Se você ver, eu tive que colocar papelão aqui em tudo. Tudo tá tudo. Tadinha. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho uma. Deixa eu tirar aqui pra você ver. Tem uma mesa de sinuca, pra você ter uma ideia. Olha a situação, ó. Aqui, tá explicado. Aqui em casa tá Tá certo, cara. É isso. Legal. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. Foi sensacional. E vamos marcar outras aí. Vamos sim. Deixar aqui, ó, Thiago, vê se você concorda aqui. Eu fiz uma frase da nossa live que eu vou postar agora lá no feed, no Stories, que eu coloquei aqui: melhor do que conquistar é estabelecer. Sem dúvida Então você que vai comprar um imóvel, sempre sim, consulte aí seu corretor de confiança, consulte seu advogado, né? Puxa sempre as certidões, tem que ser apresentada. Então isso é uma segurança, porque não adianta você conquistar e você não estabelecer e ter uma surpresa futura depois, né? Sem dúvida. Parabéns pelo trabalho. Agradeço mais uma vez o convite e precisando, estamos por aqui. Legal. Vamos tirar uma foto aqui, Vamos lá. Aí, 1, 2, 3. Show. Depois valeu, galera. Eu sempre esqueço, aí fico eu Vou pedindo. mandar eu também. Agora eu lembrei. Alguém bateu foto. Até mais, Show, obrigado, agradeço Fica a com todos Deus. Aí. Valeu, Obrigado a todos pela presença. A Magrela vai dar um tchau também, ó. Tchau. Ó. Já que ela participou da live toda. Valeu, gente. Até Abraço. mais. Tchau.